Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vou dar início aqui à apresentação do nosso projeto, que tem como tema suporte ergonômico, uma proposta de melhoria baseada em mecânica dos fluidos. O grupo é formado por mim, Alejandro, por Ana Caroline, Francis Luiz, Railson de Lima e Nadson Castro. Introdução. A ergonomia, conforme lida 2005, adapta condições de trabalho ao ser humano, promovendo saúde, segurança e desempenho organizacional. Assim, otimiza o ambiente, reduz custos operacionais e melhora a produtividade e qualidade nos processos produtivos. O nosso artigo tem como contexto melhorar um suporte ergonômico para o trabalho ajoelhado, aplicação dos princípios de mecânica dos fluidos para estabilidade, importância da ergonomia e saúde no trabalho, otimização das condições laborais, redução de dores musculares e risco de acidente. Aqui na área que eu trabalho, onde tem bastante meios de trabalho que requer muito essa questão de ergonomia, como vocês podem ver na foto aí do lado, um colaborador fazendo o processo de soldagem na caçamba, onde o solo não é reto. Ele poderia muito bem estar usando o suporte, mas ele usou um meio para se adequar e conseguir fazer a solda. Contribuição para a qualidade de vida e produtividade. Referenciais teórico, ergonomia é essencial para a eficiência e o bem-estar. Relevância em setores. Na construção civil, trabalhadores em superfícies irregulares. Normalmente também se encontra muito colaboradores na construção civil, fazendo amarração de caixaria, com a coluna encurvada, o que pode causar várias complicações para a saúde do colaborador. Alta incidência de lesões devido à postura forçada. Conforme eu acabei de dizer, né? Aí eu trouxe uma imagem também da área industrial aqui que eu trabalho, onde o colaborador está fazendo uma atividade com a costa encurvada, né? Que pode ocasionar bastante dores muscular, dores na coluna. E com o suporte, ele poderia estar muito bem realizando essa atividade com a coluna reta. E alguns pontos que o piso não é plano. Ixi, sumiu minha imagem aqui. Algum erro técnico. Tá, mas bora continuar. Na manutenção e jardinagem. Exposição prolongada e terrenos inclinados. Na jardinagem tem muito isso. Que as próprias raízes ela fazem com que o solo não fique plano. E isso, com os suportes que existem, fica inviável o colaborador trabalhar com esse dispositivo. Necessidade maior, estabilidade e conforto. Desafios atuais, limitações dos suportes existentes. Não, não compensam desníveis do solo, como acabei de dizer anteriormente, requerem ajustes manuais, estabilidade durante o uso e esforço físico aumentado em 30%. Agora eu vou passar para o Natsu aqui, que ele vai desenvolver mais a nossa apresentação. Bom, dando continuidade, né, a tudo que o Alejandro já falou sobre a questão da importância da ergonomia no trabalho, nós trazemos aqui a nossa proposta de inovação, que nada mais é do que uma haste hidráulica autonivelante como solução para problemas relacionados à ergonomia no trabalho. O nosso objetivo é o aprimoramento de um projeto lançado recentemente no mercado, que ele é voltado para trabalhadores que operam equipamentos com joelhos em superfícies planas e basicamente por longos períodos. Ele incorpora barras hidráulicas autonivelantes baseadas no princípio da mecânica dos fluidos, em particular o princípio de Pascal, que é o que nós vimos em sala. Isso vai permitir que o equipamento ele se ajuste automaticamente aos desníveis do solo, reduzindo o desconforto e aumentando a estabilidade, e proporcionando maior segurança e eficiência no trabalho. Para esse projeto, será aplicado o princípio de Pascal, que é a redistribuição uniforme da pressão em superfícies irregulares. Esse princípio ele estabelece que uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível em um recipiente fechado é transmitida integralmente e igualmente em todas as direções,
Essa propriedade ela possibilita que os sistemas hidráulicos redistribuam essas forças de maneira eficiente, tornando isso adequado para aplicação que precise de ajustes automáticos de posição e nivelamento, como é o caso do nosso projeto. A aplicação. A aplicação desse princípio de Pascal ela se dará para garantir a estabilidade do trabalhador em superfícies irregulares. Como acontecerá? Quando o peso ele é exercido sobre o suporte, a pressão ela vai ser redistribuída de forma uniforme entre cada haste hidráulica autonivelante. A tecnologia aplicada a um reservatório de fluido hidráulico que se encontra na parte central que interliga as hastes e cada ponto de apoio, e isso vai permitir que a pressão gerada pelo peso do trabalhador ela seja passada para ajustar de forma automática a altura de cada haste, nivelando o suporte em tempo real. Dessa forma, se elimina a demanda de ajustes manuais, ampliando a eficiência e a segurança operacional. Mais à frente, né, vai ser destrinchado mais essa questão do princípio de Pascal e os cálculos envolvidos no processo. Bom, no nosso artigo, nós iremos utilizar principalmente o princípio da mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos investiga o comportamento de gases e líquidos, tanto quando estão em estado de repouso, tanto quando estão em estado de movimento. E nós iremos utilizar principalmente o princípio de Pascal. É uma lei que afirma que um fluido incompressível em um recipiente fechado, a pressão é aplicada igualmente em todas as direções, e é o conceito essencial para o funcionamento de sistemas hidráulicos, como os nossos suportes autonivelantes. Quando o trabalhador ele tem um apoio que se ajusta automaticamente às condições do terreno, como o caso do nosso suporte ergonômico, a gente busca garantir a estabilidade em superfícies regulares e redistribuir uniformemente a pressão entre as hastes hidráulicas, utilizando a equação de Bernoulli, que é a relação entre a velocidade de um fluido e a sua pressão. Aqui a gente tem uma pequena demonstração, né? Mais à frente nós iremos nos aprofundar mais nas questões de cálculos e nós iremos também nos aprofundar na influência da pressão, volume e da temperatura em fluidos confinados. O suporte reduz a sobrecarga muscular, proporcionando uma superfície estável e diminuindo os riscos. Ou seja, nós buscamos a integração da mecânica dos fluidos com a ergonomia. Explorando mais sobre a ergonomia no contexto da engenharia de produção, né? A ergonomia se concentra em adaptar o ambiente de trabalho às capacidades e limitações do ser humano, não apenas em questão de saúde e segurança, como nós bem sabemos, a ergonomia busca a melhoria do ambiente de trabalho, garantindo não só a proteção dos trabalhadores, mas também a eficiência dos processos produtivos. E quando o trabalhador ele tem esse apoio e esse ajuste, ele consegue, né, ter uma produtividade melhor, ele consegue trabalhar de forma ergonômica, o que traduz em um maior foco e uma eficiência na execução das suas tarefas, né? A proposta apresentada aqui demonstra uma combinação dos princípios da ergonomia com a mecânica dos fluidos, podendo transformar a experiência de fato do trabalhador. O suporte autonivelante não apenas facilita uma postura neutra, mas também reduz a fadiga do trabalhador e ele contribui para um ambiente de trabalho mais produtivo. Ao investigar, né, e contribuir a aliar a ergonomia com a mecânica dos fluidos e com as tecnologias que nós já temos e que nós podemos produzir, e investindo nisso tudo, a gente diminui o risco e aumenta a produção, promovendo maior saúde, promovendo a satisfação no trabalho, resultados e ganhos significativos para todos. Bom, para montar este sistema de suporte ergonômico descrito, foi discutido quais tipos de componentes eram mais adequados para a construção e melhoramento deste assento ergonômico. Então, desta maneira, eu vou explicar como será montada a estrutura do sistema. Como o objetivo do nosso protótipo é de distribuí-lo em 4 apoios desse assento já existente no mercado, e assim fazer um melhoramento, já que existe um impedimento deste assento, porque ele só é utilizado em superfícies planas. Então, através do nosso protótipo, ele poderá ser utilizado em outro tipo de inclinações de superfícies. Então, primeiramente, temos a escolha da base, que é uma base de alumínio, que oferece uma boa relação entre resistência e peso e é de fácil acesso. De hastes, precisamos de hastes hidráulicos, e aqui nós fizemos com uma capacidade de ajuste de até 13,4 centímetros, que a gente considerou uma inclinação de 15 graus, através de cálculos que será apresentado posteriormente.
e assim ele é capaz de suportar a inclinação de até 20 graus e uma carga de 80 quilos ou mais. Então, ele é um rastro hidráulico de nivelamento autonivelante. Precisamos de um reservatório central de fluido, que será necessário uma capacidade suficiente para manter a pressão, distribuir o fluido de forma eficaz, de válvulas de controle, que a sua função é controlar o fluxo de fluido entre os hastes para permitir o ajuste fino de altura. Precisamos de um fluido hidráulico que seja adequado para o tipo de equipamento, com propriedades que evitam corrosão e garante boa performance em diversas condições de temperatura, e conectores e tubulações, a fim de serem resistentes à pressão e a interligar os hastes ao reservatório e as válvulas. Então, aqui por fim, nós temos a imagem do assento de joelho, como foi explicado anteriormente, que ele já é existente no mercado e como pode ser visto, ele pode ser apenas utilizado em superfícies planas. Então existe um impedimento do colaborador poder utilizar em inclinações, em superfícies de outro tipo de inclinações, outros certos tipos de grau. E assim o nosso objetivo, o intuito do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é de prototipar, né, fazer um melhoramento, a fim de que o colaborador consiga utilizar esse tipo de assento ergonômico em superfícies com outro tipo de inclinação. Já que assim o peso ele é distribuído entre os rastros hidráulicos quando o trabalhador se ajoelha sobre o suporte. Então, caso o solo esteja inclinado ou irregular, a pressão gerada pelo peso é redistribuída pelo fluido no reservatório central, então promovendo o ajuste automático da altura de cada haste. E assim será explicado de maneira mais profunda posteriormente. Vamos iniciar falando sobre o funcionamento geral desse mini sistema hidráulico que vamos instalar nos 4 pontos de apoio desse suporte ergonômico para fazer a melhoria, para fazer o nivelamento. Montamos aqui um fluxo do processo, onde tudo se inicia quando o trabalhador ajoelha no suporte. Então, cada haste recebe uma parcela proporcional do peso, e esse peso é distribuído entre as hastes hidráulicas. A inclinação é analisada pelo fluido redistribuído e o sistema detecta essa inclinação ou irregularidade e faz o ajuste automático com base na pressão detectada. Por fim, o fluido redistribui pressão no reservatório central e assim finaliza nosso fluxo do processo. Em resumo, né? Nos próximos slides vamos destrinchar esse funcionamento através de cálculos para melhor entendimento. Aqui nós temos o cálculo de ajuste de inclinação e pressão hidráulica. Consideremos uma superfície inclinada com um ângulo de 15 graus de uma distância de meio metro entre os pontos de apoio das hastes. Então aqui nós vamos fazer o cálculo para saber a altura que essas hastes precisariam se erguer para fazer o nivelamento do suporte. Começamos calculando a distância entre os apoios das hastes, colocamos aqui meio metro vezes tangente θ, que é 15 graus, e achamos 0,134 metros ou 13,4 centímetros. Também calculamos a força-peso, consideramos o peso do trabalhador junto com as ferramentas, consideramos que fosse 80 quilos, então multiplicamos vezes a aceleração da gravidade e achamos 784,8 newtons. Mas já adiantando, essa força ela não deve ser distribuída igualmente entre os cilindros hidráulicos. Aqui nós temos a distribuição da força e pressão. Então nós apresentamos o cálculo da força e pressão dos cilindros no sistema hidráulico. A distribuição da força é influenciada diretamente pela orientação do plano, representada pelo ângulo de 15 graus. Então por isso que não vai haver distribuição igual entre os 4 cilindros. Então aqui vamos calcular para o cilindro do lado inferior. A força é calculada como a soma de F sobre 4 com a contribuição da componente da força inclinada, dada por F vezes seno de θ dividido por 2. Então, fazendo todos os cálculos aqui, encontramos que a força do lado dos cilindros do lado inferior é 245,6 newton. Também calculamos a força nos cilindros do lado superior, né?
A fórmula é semelhante, mas o componente inclinado é subtraído, o que vai resultar em uma força menor, como visto aqui, 151,2 newtons. Em seguida, calculamos a área da seção transversal dos cilindros, que é fundamental para determinar a pressão, utilizando um diâmetro de 0,05 metros. A área foi calculada com aproximadamente 1,9635 vezes 10 elevado a menos 13 metros quadrados. Com esses valores, obtemos a pressão nos cilindros. Para os cilindros inferiores, dividindo a força de 245,6 newtons pela área, temos uma pressão de 125,0 kPa. Enquanto nos cilindros superiores, ou seja, nos cilindros que estão mais plano, a pressão é menor, de 77,0 kPa, devido à força reduzida aplicada nessa região. Então, assim, esses cálculos mostram como a especificação do sistema diz respeito tanto à força quanto à pressão nos cilindros, exigindo ajustes no sistema hidráulico para manter o equilíbrio, né? Então, válvula proporcional hidráulica, o coração do nivelamento automático. Porque isso aqui é muito importante para todo sistema hidráulico, né? Então, assim, para corrigir esse desnível e redistribuir a pressão de forma eficaz, o sistema utiliza uma válvula proporcional hidráulica. A função principal dessa válvula é controlar o fluxo do fluido hidráulico, redistribuindo a pressão com base no princípio de Pascal. Então, assim, como é que ela funciona? O lado mais alto, que exige menos ajuste, ou seja, está mais plano, tem o seu fluxo restrito, enquanto o lado mais baixo, que precisa de mais ajuste, recebe maior fluxo de fluido. Então, esse processo ele vai garantir o equilíbrio automático. Então, e vai permitir também que toda a pressão seja ajustada até que o sistema esteja nivelado. Portanto, a válvula proporcional é um componente essencial, sendo o coração do nivelamento automático em sistemas hidráulicos. Qualquer sistema hidráulico precisa de uma válvula dessa. Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa proposta, que combina a ergonomia com a parte hidráulica para promover uma maior segurança nos ambientes de trabalho. Como isso vai funcionar? Conforme a gente falou anteriormente, vai formar parte de uma arte que ela é autoniveladora, baseada na mecânica dos fluidos. O equipamento ele vai ajustar automaticamente os níveis do solo. Isso reduz o desconforto, a fadiga muscular, entre outros que foi e são apontados pelos colaboradores da área, tanto de construção civil, manutenção, jardinagem, entre outras, conforme foi falado anteriormente. Além disso, aumenta a estabilidade e segurança operacional dos colaboradores, que resulta em um ambiente mais seguro, mais eficiente e mais produtivo para todos. Para os próximos passos, caso o nosso processo seja de interesse de algum investidor, que é meu sonho, então para o próximo passo a gente deseja produzir protótipos funcionais para testes em campos, em condições que se encontra o solo com declives, desníveis, que é o que a gente quer melhorar desse produto. Então, diante disso, a gente vai ver o que vai precisar melhorar ainda mais para garantir uma maior funcionalidade e entregar o melhor produto final. O impacto na ergonomia. Então, esse nosso projeto, ele melhora tanto a saúde do colaborador quanto a qualidade de vida dos trabalhadores, o que reduz lesões, o que reduz traumas musculares, esqueléticos e otimiza, melhora a postura, aumenta a eficiência da produtividade, promove bem-estar ao profissional, né? Se o profissional está bem, se sentindo bem para trabalhar, o profissional produz mais. E é isso, pessoal. Espero que todos estejam cientes do que é a melhoria e muito obrigado a todos.